hoje desenvolver uma TPC que as pessoas pediram. Por favor, Fernando, passe a próxima tela. Porque quando vocês respondem o questionário, a gente lê e procura atender à medida do possível, né? Então, na TPC, na última TPC, que foi diária, nós trabalhamos estratégia de leitura. Hoje nós vamos trabalhar estratégia de leitura. Algumas pessoas colocaram no questionário que gostariam de trabalhar estratégia de leitura dentro da disciplina. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos tentar atender na medida do possível. Trabalhar estratégia de leitura dentro da disciplina. No nosso caso, ciências e física. Outra coisa que as pessoas pediram seria um roteiro. Hoje nós também vamos essa estratégia dentro de um roteiro de aula. E só que assim, por enquanto está na dúvida a questão de volta ou não. Nós não temos, as informações que nós temos com relação a voltar são as mesmas que vocês têm, que é o que o secretário tem passado para nós e a dirigente também, tá? Então, nós não temos nenhuma novidade. Mas, hoje, o roteiro que nós vamos trabalhar com ele está de acordo com essa recuperação que está sendo proposta agora na volta às aulas, né? Que é a recuperação e aprofundamento. Então, o que nós vamos trabalhar hoje seria uma sugestão, tá? Uma sugestão de na volta para que vocês pudessem trabalhar, certo? Bem, o nosso tema hoje é processo de produção de energia. E, como eu já coloquei, a interação de vocês, a participação de vocês hoje vai ser crucial para que essa TPC ela atinja os objetivos que eu e o Fernando pensamos e estamos propondo para vocês, tá? E no final, o Fernando vai colocar no chat o link do formulário. O formulário ficará aberto até sexta-feira, até a 13h, e como sempre, se alguém não preencher o formulário, deve procurar o seu PC da escola e ver como que pode resolver essa situação. Alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Magna. Então, já sabe, por favor, perguntem, participem. Vocês não sabem a alegria que eu e Fernando ficamos quando vocês participam, a gente vê o rosto de vocês, porque, assim, é que nem sala, sabe, assim, é que nem aula. Né? Nós não estamos dando aula para vocês, mas às vezes quando vocês não participam, fica a câmera fechada, dá a impressão que, acaba logo esse filme chato porque eu não aguento mais. E não é isso que a gente quer ouvir vocês, ajudar vocês o máximo que puder, mesmo distante. Mas queremos estar perto, tá? Tudo bem, Fernando, vamos lá? Oi, Magna, só um aviso. Eu já iniciei a gravação, né? E vai estar disponível logo mais à tarde, né? No início da tarde, esse vídeo para aqueles que não estão agora presentes no momento síncrono. Então, assíncrono vai estar disponível este vídeo no YouTube, no canal DRPP na TV, tá? Então, está sendo gravado. Fernando, seria possível você deixar o chat, o endereço onde vai estar o vídeo, né? Porque vai que alguém depois queira, ou um pelo Zap pergunta para o outro onde está, né? A gente já deixa essa informação. O que você acha, Fernando? Sim, Magna. Já em instantes eu coloco, tá? Tudo bem. Vamos caminhar? Pessoal, uma perguntinha para vocês. Antes de iniciar uma leitura, vocês têm hábito de explorar a capa do livro ou o título do texto? E aí? Acho que é a primeira coisa que a gente faz, né? Porque a gente não quer gastar dinheiro com livro que a gente não gosta da capa. Porque depois que a gente termina de ler, o livro fica de enfeite na estante. E se muito boa, Túlio. Muito boa. Eu acredito que
sim, Magna, porque a gente começa a aguçar a curiosidade pelo título, às vezes por alguma coisa que tem na capa que nos chama atenção, né? Então, assim, o chamar atenção, uma capa colorida, uma capa com uma frase de impacto, ela deixa a nossa curiosidade bem aguçada. Sei, a Flávia colocou que o que mais atrai nela é a capa, né? E aí, pessoal, quem mais? E se for uma revista ou uma reportagem, como é que vocês lidam com isso? O que chama a atenção? Olha, tem alguém mostrando uma capa de um livro ali para mim. É celta? Psicologia celta, é isso? Mitologia celta. Nossa Senhora, o Túlio. Túlio, não faz isso não, porque eu adoro mitologia. Eu tenho paixão por mitologia. Né? Explorar a manchete. Isso aí, também gosto bastante. Gente, então assim, do que será esse texto? Pelo contrário, aí no caso com a revista, né, a capa, isso. Então quer dizer que vocês sabiam, ou têm ideia, que esse simples processo já é um processo de leitura? Você explorar já é a intenção do leitor? Já é um processo que começa justamente pela capa? Eu, quando estava dando aula, eu sempre falava para os alunos, aquele que me entregar um trabalho escrito trabalho de física, eu dou 0. Porque ninguém gosta de ler um trabalho de física. Gosta? Porque, assim, ó, se eu chegar, o pessoal fala assim, o pessoal já tem, assim, uma certa resistência. Escreve trabalho de física, eu falo assim, não, vocês têm na capa, eu quero ver o título. Porque pelo título eu posso me interessar ou não. Vocês concordam com essa chamada que eu dava para meus alunos? Não só concordo, como também faço isso com os meus. É o Demétrio? É, roubei de você. Sim. É, Demétrio. Eu sempre falava isso para vocês, né? É. Tinha analogia com o livro de terror que você fazia. Isso! E hoje você, como professor, você percebe que realmente acontece isso? Deles terem uma resistência de criar um título, né? Acontece bastante. Então, não, assim... Fala, Demétrio. Não, e eles estranham também, né? Quando eles falam, mas quem tem que escrever o quê? Eu falo, sobre o que é o trabalho? Daí tem uns que se perdem, não sabem explicar. Eu falei, você não fez o trabalho? O que você pesquisou, né? Eles falam, mudanças da água. Eu falei, então coloca isso na capa, melhor do que colocar trabalho de ciências, né? Isso. Então, tudo isso já é um processo leitor. Concordam comigo? Hein, pessoal? Né? A Viviane colocou que é o título que gera interesse, a Michelle falou que gostou, o Luiz falou que sim, a Flávia também falou que sim. Então, Fernando, vamos caminhar mais um pouquinho? Bem, pessoal, nós temos como eu chamei de ativação inicial, né? Então, primeiro momento, hoje nós vamos trabalhar com uma notícia. O nome da notícia é Como funciona nuvem de cogumelo e onda de choque que atingiram Beirute, né? Vocês sabem essa questão, né? De Beirute, né? Então, a primeira perguntinha para vocês. Vamos lá, Fernando? Ô, Magna. Oi. Bom dia, aqui é o Denilson. Fala, Denilson. Tudo bom, meu amigo? Desculpa atrapalhar vocês, eu tô atrapalhando, mas na realidade eu tô pedindo um socorro aqui. Eu preciso entrar na TPC de Química e eu não sei o que está acontecendo. O link que foi enviado para mim, ele não tá dando problema. Aí eu resolvi clicar no link da Física, né, na apresentação de vocês aqui, e deu certo. Então, não sei, alguém de vocês aí, o Fernando, tem como entrar em contato lá para saber se tem algum problema?
Pode ser que seja permissão, né? Oi, Denilson, Então, bom dia. Bom dia, Fernando. Eu vou colocar o link que está disponível aqui para nós, e aí você me fala se é esse que você entrou, tá? Só um minutinho. Tá, mas pode ser aqui no chat mesmo, a gente se resolve pelo chat. Desculpa atrapalhar vocês, viu, pessoal? Não, fica à vontade, Denilson. É que eu não Você consigo de maneira alguma entrar lá ou mandar um aviso, tá? Ah, fala a verdade, você queria nos ver, vai. Diga a verdade. Você acabou de descobrir, não era para descobrir agora. Coloquei no chat, Denilson. Falou, obrigadão, Fernando. Nada. Então, pessoal, ó, o Nelson entrou, ó. Pessoal, esse título, o que vocês entendem por esse título? Como funciona nuvem de cogumelos e onda de choque que atingiram Beirute? O que vocês acham que essa notícia vai trazer para vocês? Quais seriam os gases que foram liberados da explosão? Eu acho que Uma vai passar ideia. também mais da propulsão, né, que teve a explosão, a reação ali da parte das ondas de trabalhar sobre as ondas que formam com impacto. Isso. Quem mais? Contribuições, por favor. Pode ser o impacto da área, a área que atingiu ali, que formou a nuvem de cogumelo, né? A destruição que causou ali naquela região, naquela área. Os gases também, né? Como o Demetrio falou. Eu acho que o raio também, que a explosão atingiu a área, né? Os danos, né? Danos. Quem mais quer contribuir? A Aparecida colocou os danos. Quem mais quer contribuir mais alguma coisa? Ana, o que você acha com esse título? A explicação como funcionam os fenômenos, a Viviane colocou. Né? A Ivete, a dimensão da explosão. Bom dia, Ivete. Que bom que você está conosco. A nuvem de cogumelo dá para explorar também a respeito da cor e do formato, né, da nuvem. Muito bom. Mais alguém? A Michele, explicação de forma popular sobre o fenômeno. Destruição, a Ana colocou destruição da área. Vamos lá, Fernando. Agora, um pouquinho mais específico. O que você entende por nuvem de cogumelo e onda de choque? A Flávia está colocando abordar o fato acontecido. E aí o pessoal de física, eu queria a opinião de vocês, o pessoal de física, né? Essa nuvem de cogumelo, será que é um monte de cogumelo saindo de um lado para o outro? Nuvem de fumaça em forma de cogumelo, o Luiz colocou. Nossa, o pessoal está na dúvida, não responde. Estamos pensando. Estamos pensando. Alguém, física em casa, colocou também. O que ele colocou? Desculpa, Fernando, para mim passou tão rápido. Uma onda mecânica. Onda mecânica. A Ivete completa uma nuvem com formato de cogumelo. A Juliane acrescenta transferência de energia. Muito bom. Passa o próximo, por favor, Fernando. Oi. Eu ia dizer exatamente o que já foi dito aí. O termo cogumelo diz respeito à forma da fumaça, né, após a explosão, né, que lembra cogumelos de determinadas espécies, né? E aí a cor dessa nuvem está relacionada
com os elementos químicos que a compõem, né, muito provavelmente decorrente do agente explosivo aí, né? E a onda de choque diz respeito à energia liberada, né? Então, a nuvem de cogumelo, de fumaça, ela é muito restrita, específica, limitada. Só que a onda de choque, ela se expande para muito, muito além do local onde ela foi dissipada, né? Então, essa onda de choque é energia em propagação. Muito bom. Tem umas contribuições aí. Você lê para mim, Fernando, por favor? A professora Mirella fala que é a explosão. A Michele colocou como a explosão é vista. O Tiago, a diferença de temperatura forma a nuvem de cogumelo. O ar da explosão é mais quente. São essas contribuições. Tá, vamos lá para a próxima, Fernando. Bem, você já ouviu essas palavras antes? Onde? A Kátia colocou redução da umidade. E aí, pessoal? É novidade essas palavras para vocês? O Luiz falou que não, né? Física em casa diz que não. O pessoal está colocando que não, né? E a próxima, Fernando? Lembra alguma coisa? A Kátia, não, estou lendo agora. E aí, essas palavras, isso tudo, lembra? A Juliane colocou as bombas atômicas, o Luiz falou que lembra, bomba atômica, guerra, né? Bem, pessoal, acidentes nucleares, Nagasaki, sim, explosão nucleares, destruição. Bem, eu sei que, assim, as perguntas em relação ao texto pode parecer assim, mas para professor é porque, assim, quando a gente começa essas perguntas, você tem que se colocar em algum momento como professor e em outro momento como aluno, certo? Como será que eu, aluno, consigo analisar isso? Tá? Mas vamos caminhando, né? Fernando, agora, depois desse primeiro momento, o que nós vamos fazer, Fernando? Nós iremos ler o texto, né? Leremos o texto agora. Só que antes me responde uma coisa. Vocês gostaram do título da reportagem? Rapidinho, sim ou não? Ficaram curiosos para saber sobre a reportagem? Sim. Muito interessante. Sim. Uhum. Gostei. Renato, sim. Ai, que bom. Vamos lá, Fernando. Vamos mostrar a eles o que essa notícia tem que colaborar conosco, né? Curiosa, sim. Mônica, sim. Pessoal, se tiver pequeno alguma coisa, vocês falam, tá? Para o Fernando aumentar o tamanho da letra, de tudo, tá bom? Eu estou projetando minha tela, eu vou iniciar a leitura, tá, pessoal? Tá, e eu vou fechar minha câmera, Fernando, para não dar problema, tá bom? Já eu disponibilizo o link também para que vocês tenham acesso a esse texto, tá? Como a Magna bem falou, o título da notícia é Como funciona nuvem de cogumelo e onda de choque que atingiram Beirute, né? A enorme explosão que devastou a zona portuária de Beirute na terça-feira deixou centenas de mortos, milhares de feridos e causou espanto. Segundo as autoridades locais, o problema decorreu de um incêndio em um depósito que armazenava uma grande quantidade de nitrato de amônio no porto da capital libanesa. As imagens da forte explosão correram o mundo e trouxeram muitas dúvidas por conta da nuvem de cogumelo. Cena que acostuma ser associada à detonação de bombas atômicas,
como as que destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki há 75 anos, no Japão. Mas qual seria o motivo para essa formação? Primeiramente, é preciso explicar que a nuvem pirocúmulo, popularmente conhecida como nuvem de cogumelo, surge em qualquer grande explosão que ocorra no solo, produzindo gás quente que sobe rapidamente pela atmosfera terrestre. Enquanto isso, o ar frio que está acima entra em confronto com esse gás e, sendo mais denso, o empurra com bastante força para baixo, dando um formato de explosão. O fenômeno é chamado de instabilidade Rayleigh-Taylor, que descreve a interação entre dois materiais, fluidos ou gases de densidades diferentes quando são forçados a se unir. Bem, pessoal, me diz uma coisa. Com até onde o Fernando leu, vocês conseguem fazer alguma conexão, né, com alguma coisa que vocês tenham visto, tenha alguma conexão com a realidade de vocês? Alguma coisa? Apesar que anteriormente algumas pessoas só pelo título já tinha feito, né, uma conexão, agora eu não me recordo, alguém colocou Nagasaki, né? E agora, vocês conseguem fazer outras conexões? Kátia? Ah, tô vendo a Kátia agora, olha que bom. A Ivete colocou com densidade. Talvez com um balão de ar quente. Balão de ar quente. É a conexão que você faz. Sei. Podemos pensar nisso, Demetrio. Essa Tem questão mais? do ar quente ser menos denso, né? Fazer o balão flutuar, dá para associar isso. Isso. Você está pensando como professor, certo? Agora, pensa também como aluno. Vamos fazer esse exercício. Ora professor, ora aluno. Vamos ver. Magno, Oi. eu consigo fazer um paralelo, quando eu estou como aluno, mas na forma de funcionamento de uma geladeira vertical. Né? Por que o congelador fica na parte de cima? Né? E vamos explorar a movimentação de massa de ar quente, ar frio, no interior de uma geladeira. Qual funcionamento seria o mesmo se o congelador estivesse na parte de baixo? Interessante, Nelson. Hipótese interessante. E aí? Quem mais? O Luiz, ar-condicionado também. Já colaborando com as ideias, as hipóteses do Nelson. Mais alguém quer abrir o microfone para colocar? Bem, Fernando, vamos continuar? Vamos, Magna. Por favor. Diferenças para uma explosão nuclear, diferentemente do que ocorreu em Beirute, a explosão nuclear é uma reação de fissão, rompimento de um núcleo atômico, onde a parte da massa do material físsil literalmente desaparece e se transforma em uma imensa quantidade de energia. A rigor, não é uma reação química, é uma reação nuclear, porque não há conservação da matéria e formam-se outros elementos químicos, muito deles radioativos. Explica o doutor em Físico-Química Hector Alexandre, coordenador do ciclo básico do curso de Engenharia do Instituto Mauá de Tecnologia, o IMT. Outra diferença está relacionada à magnitude da explosão. Na reação nuclear, poucos gramas de matéria desaparecem, liberando uma
quantidade de energia muito superior à causada no Líbano, onde de 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio foram consumidas. De acordo com o especialista, essa quantidade gigantesca de nitrato de amônio se transformou em diversos gases nitrogenados a vapor d'água, constituídos pelos mesmos elementos químicos do reagente inicial, nitrogênio, óxido nítrico, dióxido de nitrogênio, água. Vale destacar que a explosão de Beirute não houve liberação de radiação, somente calor, que expandiu os gases formados, o que provocou a onda de ar que destruiu prédios e janelas em um raio de até 5 quilômetros e pôde ser ouvida a mais de 240 quilômetros de distância na ilha do Chipre. Pessoal, eu fiquei com uma dúvida, mas eu gostaria que vocês me ajudassem. Esse tal de nitrato de amônio é parente de alguém aí? Alguém pode me explicar que negócio é esse? Esse cara é muito bravo. Alguém pode me ajudar? Observe que ele aparece aí, né? Mas não me apresentaram ele, não. Alguém teria ideia de quem é esse cara? Já ouviram falar? Será que esse cara é conhecido? É figurinha carimbada? É o parente do TNT? Olha, eu não sei, hein? Será? Primo do C4. Oi? Eu não entendi, Demétrio. Primo do C4 também. É o Túlio, primo do C4. A Rosimeire colocou que é um produto químico. Mais alguém? Fernando, eu acho que é um cara que quase não tem muito amigo, não, hein? Meu Deus. Só tem 2 amigos? Mais alguém quer colaborar? Bem. E eu como aluno? Ô, Magna. Oi, Kátia. Eu lembro que, né, não sei se estou lembrando direito, tá bom? Vamos lá. Eu lembro que tinha amoníaco que limpava para desengordurar, assim, a cozinha, mas isso quando era pequena, milhões de anos, né? A gente usava muito amoníaco, assim, não sei, não lembro. Talvez, estou falando como aluno, tá? Tá bom. O Renato colocou fertilizante. A Andréia também colocou uso em fertilizante. Ó, ele já está se expandindo o ciclo de amigos aí, né? A Rosimeire falou que para limpeza, né? O Renato tem algo a ver com o produto de limpeza de casa? Ele está perguntando. A Alessandra fala que é adubo. A Edna fala que é um produto forte, produto de cheiro forte, né? Sei. Ó, interessante. Né? Bem, vamos continuar, Fernando. A Rosimeire também coloca detergente Veja. Vamos lá, Fernando. Vamos lá. Nitrato de amônio não é inflamável. Ao contrário do que muitos podem pensar, a explosão ocorrida no Líbano não se deu pelo fato do nitrato de amônio ser inflamável. Segundo o especialista, a explosão é um caso de reação química totalmente descontrolada, destaca Hector Alexandre. Na verdade, o nitrato de amônio é um comburente e pode potencializar uma combustão. Isso significa que o acidente, que deixou milhares de feridos, deve ter tido uma ignição por meio de outra fonte que estava liberando calor. Imagens que rodam as redes sociais mostram que o local estava pegando fogo antes da explosão. O nitrato de amônio pode aquecer e detonar, com imensa liberação de gases. Por isso, nitratos, de forma geral, têm potencial explosivo,
se aquecidos, eles decompõem, liberando grande quantidade de gases e muito rapidamente, como ocorreu no Líbano, explica o professor. E aqui está o link que eu vou colocar no chat já para vocês. Tá? Bem, a física em casa, aí eu acho estranho. A pessoa que está com física em casa depois... É o Everton, que eu entrei com a minha outra conta, desculpa, tá bom? Não, beleza, é porque fica estranho, Everton, eu vou falar. Mas o Everton colocou aqui, ele está dizendo que em Pirapozinho teve um acidente no frigorífico com amônia, né? Então, assim, e aqui a Flávia também colocou utilizado na fabricação de explosivos, né? Bem, pessoal, vocês perceberam, assim, vocês têm colaborado muito, foi levantado muitos questionamentos, muitas hipóteses, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da reportagem. Vamos lá, Fernando? E me diz uma coisa, após a leitura da reportagem, vocês perceberam se alguma das hipóteses levantadas só pelo título, vocês conseguiram sanar algumas dúvidas? Quando foi feito esse primeiro momento, depois a leitura da reportagem, ela ficou muito aquém das hipóteses que vocês levantaram? Eu acho que não, Magna. Eu acho que no conjunto de respostas, nós acabamos, talvez, não chegando numa resposta igualzinho o texto, mas pelas beiradas, né, nós cercamos, né, o desafio aí, o problema, né, e eu acho que no coletivo, né, nós chegamos muito próximo. Sim. Vocês concordam com o Nelson, pessoal? Bem, uma dica. Nesse primeiro momento, antes da leitura, é interessante que vocês anotem na lousa algum dessas respostas dos alunos, tá? Que a partir dessas respostas, elas vão colaborar no decorrer da aula. A Ivete colocou que a leitura veio agregar o levantamento prévio. Tudo bem, Fernando? Podemos passar? Ok, Magna. Bem, eu trouxe uma epígrafe para vocês, ó. Antes de ler, bons leitores geralmente ativam conhecimentos prévios, que podem, então, ser relacionados a ideias do texto. O exercício de ativar essas informações interfere diretamente na compreensão durante a leitura. Folhear o livro passando rapidamente os olhos pela narrativa, na pré-leitura, geralmente resulta na formulação de hipóteses baseada no conhecimento prévio do leitor, sobre o que trata e como trata a história. Essa aqui é da Cíntia Giroto com a Renata Junqueira, tá? Então, é isso que elas falam em relação ao primeiro momento. Tudo bem? Então, aí eu trouxe a capa, ler e compreender estratégia de leitura. Essa é a capa do livro delas, tá? Né? Porque a Renata Junqueira é organizadora, com outros autores, certo? Bem, a Ivete já havia colocado aqui que é o levantamento de conhecimentos prévios. Então, esse momento, trabalhar com a leitura é muito importante. Por quê? E olha que eu trouxe uma leitura verbal, mas eu poderia ter trazido uma imagem, não é isso, Fernando? Exatamente, Magna. Nós agora passamos mais para a perspectiva de professor. Dentro dessa inicialização de uma aula, nós podemos já potencializar
trazendo um título que chama atenção, ou um texto não verbal, no caso, a física, né, as ciências estão muito cheias de charges, de figuras, que remete o aluno à busca de conhecimentos prévios, como já foi bem colocado aqui durante a participação de vocês. Esse start vai potencializar o processo que vai se seguir, né, Magda? Com certeza, pelo menos assim, como se você estiver um bonequinho, sabe? Quando você pega a massinha e começa a criar. Então, nós estamos criando, né? Esse processo de criação, ele é muito importante, né? Independente de idade, independente de série, né? O criar, é como se vocês caminhassem junto. Por isso que eu volto a repetir. Se coloque ora professor e ora aluno, tá? Continuando, Fernando. Bem, as estratégias de leitura. Eu falei com vocês sobre conexões, né? Alguns colocaram, tal. Bem, mas o que é essa conexão em termos de leitura, né? Tem como, não tem como? Vamos ver, ó. Quando os alunos fazem conexões pessoais, bem como conexões com outros textos e com um universo maior, seu pensamento torna-se mais complexo e a compreensão mais profunda, né? Em termos de leitura e também de vivência, as conexões podem ser de 3 tipos. Conexão texto-leitor, conexão texto-texto e conexão texto-mundo. Aí vem a minha perguntinha. Agora eu pergunto para vocês, né? As conexões que vocês fizeram durante o texto, vocês acham que encaixa em alguma dessas 3? E quem traz isso muito claramente, também volto a reforçar, que é a Cíntia Giroldo e a Renata Junqueira, tá? Essas conexões vocês conseguiram fazer durante a leitura do texto, durante as perguntas que foram feitas? Sim. Ó, quem respondeu? Sim. Eu, Luiz. Luiz, você fez essa conexão com o quê? Assim. Bom, tem a conexão texto-leitor, né? Que eu acho que é bem evidente, e a conexão texto-mundo, porque a gente contextualizou o assunto depois com a leitura do texto. Sim. Eu gostei, a Kátia, ela colocou algo bem interessante, né? Ela colocou assim que, quando eu falei do nitrato, ela falou assim que ela não sabia se, independente do certo, do errado, que não é o momento para isso, mas ela se lembrou do tempo que limpava fogão, né? Isso é uma conexão. É o momento que ela viveu isso, né? Ou ela viveu, ou ela ouviu dentro de casa. Então, isso é um tipo de conexão, certo? Então, essas conexões, elas estão presentes em todos os momentos. Não tem como você ler algo e não fazer essas conexões, né? Mas, alguém quer contribuir com alguma coisa? A Flávia colocou, sim, é automático. Até aqui, alguém quer colocar alguma coisa com relação a essas conexões? Está claro, pessoal, até o momento? Oi, Magna. Oi. Olha, sobre as conexões, por exemplo, conexões texto-leitor, nós podemos nos relacionar com aquela conexão que você vai fazendo a leitura e você vê uma ligação sobre aquilo que você já tem de conhecimentos prévios, né? Aquilo que foi construído dentro do texto, né? Com o delinear da leitura, mas as outras conexões, como a palavra diz, elas estão ligadas, elas estão conjuntas. Então, eu tenho a conexão texto-mundo, que relata de tudo aquilo que as experiências que foram construídas aí durante a vivência, e também esses conhecimentos prévios
relacionados a texto que o próprio texto vai criando outras conexões, ou seja, ele vai delineando, explicando as situações. Então, quando nós colocamos uma estratégia de leitura para os nossos alunos, nós temos em mente que os nossos alunos, eles podem se relacionar entre o texto, né, entre as suas experiências de vida, que é com o leitor, e com aquilo que está fora dos muros escolares, o contexto do mundo, né, total, tudo aquilo que ele tem apreendido durante a vida toda, né? É isso aí, Fernando. Vamos tentar deixar um pouquinho mais claro para o pessoal. Próxima tela, por favor. Bem, conexões, né? Texto-leitor. Acontece quando alguma informação ou um trecho do texto lido faz o leitor se lembrar de algo que viveu, né? Então, assim, aí eu retomo. O exemplo da Kátia, né? Ele é bem vivo. Por quê? Ela lembra de amônia, né? A palavra amônia remeteu ela ao momento de vida, no momento dela. Ela estava lá, entendeu? Então, isso, quando você fala isso, então, assim, ele estabelece relação, né, com alguma coisa que você viveu, tá? Então, aquele momento, você já vai fazendo as ligações, que seria o texto-leitor, tá? O texto-texto ocorre quando o leitor reconhece no texto que está lendo semelhanças temáticas, estruturais, situações, enredo, personagem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pessoal, eu acho que todo mundo já viu. Sabe aquela imagem daquela menina correndo, que sempre quando eles se remetem a Hiroshima, lá em Nagasaki, aparece aquela menininha correndo, magrinha, após a explosão? Vocês já viram essa imagem, não já? É uma imagem bem marcante? Ou não? Eu já vi sim, Magna. Então, essa daí é uma conexão que vocês fazem com relação ao texto. Outra coisa que eu não me recordo quem fez foi quando falou de Nagasaki, quer dizer, aquela nuvem de cogumelo se repete, porque olha, veja que diferença. Ninguém tem 5 anos lá em Hiroshima e Nagasaki, concorda comigo? Então, fica difícil você fazer uma conexão de texto-leitor, dizendo, eu vivi isso aí. Mas, você consegue fazer uma conexão de texto-texto quando eu falo na nuvem e vocês se recordam daquela imagem que está a todo momento, quando toda vez que fala de explosão nuclear, aparece, né? Em filme, às vezes numa reportagem, num documentário. Vocês conseguem fazer essa conexão do cogumelo, da nuvem de cogumelo, com Hiroshima e Nagasaki, como texto-texto? E aí, pessoal? A gente consegue, sim, né? Pelo menos eu consegui. A diferença que vem em mente, né? Olha, talvez não tão perigoso, né? Porque não foi com produtos radioativos, né, Magna? Uhum. Mas, assim, claro, teve algumas, tiveram várias restrições também, mas não com a mesma consequência, né, que houve lá no Japão com a bomba atômica. Uhum. E, ó, eu vou fazer... quem quer falar? Eu vou ler uma contribuição também da professora Andréia no chat. Ela fala, ótima escolha, o texto não é extenso. Isso é bem de pontuar, né, Magna, que quando nós vamos trabalhar uma questão de interpretativa de texto, né, e utilizar as estratégias, esse texto não pode ser muito extenso. Explica a formação do cogumelo e a diferença entre a explosão nuclear e a reação química. Isso é a relação texto-texto, porque o próprio texto já está esclarecendo isso, né? E abre para uma discussão para vários conceitos trabalhados nas disciplinas química, física, ciências e até geografia na localização.
né? Então, é exatamente isso, né, que a professora Andréa pontua. A conexão texto-texto, ela usa recursos textuais implícitos para delinear e continuar a temática, né? Exatamente isso. Muito bom, Andréia. E deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Conexão texto-texto, ó, uma coisa também que foi falado foi a questão da destruição, muitas pessoas morreram. Alguns alunos, eles podem pegar esse texto e falar assim, olha, muitas pessoas morreram. Quantas coisas que acontecem que muitas pessoas morreram? Outra coisa, em algumas reportagens, em primeiro momento, pensaram que fosse um atentado. E esse atentado, vocês podem, em conexão texto-texto, relacionar ao 11 de setembro, que ocorreu também lá em Nova York. Atentado, aonde também morreram muitas pessoas, né? Bem, continuando. E como é que seria a conexão texto-mundo? O Fernando já deu uma dica, né? Se manifesta quando o leitor identifica a semelhança entre o texto que é lido e o acontecimento da sociedade. Um acontecimento mais global, estabelecendo a conexão. Que também vocês fizeram. A questão que está muito viva aí, qual que é? Texto-mundo, o que nós lemos, essa notícia, qual a primeira conexão que vocês conseguem fazer? Com que acontecimento tipo mundo, que realmente é algo assim que não tem como não lembrar? Vocês já colocaram aqui. Pessoal? Ó, eu vou dar uma dica. Na hora que vocês viram o cogumelo e a fumaça, vocês se lembraram de quê? Veio na cabeça o quê? O que vocês pensaram? Assim, ó. Primeira imagem, primeira coisa que veio na cabeça de vocês. A Flávia colocou Nagasaki. A Kátia, bomba atômica. A Andréia, explosão nuclear. Né? Explosão, Nelson também. Então, isso aí, ó, que vocês estão colocando, são as conexões texto. Então, para ficar resumindo, texto leitor é algo que você viveu. Tá certo? Né? Então, você está lendo um texto e você viveu, você esteve presente, tá? Aqui, ó, seria mais ou menos assim, ó. Uma analogia. Saiu a notícia assim, ó, vai passar um cometa hoje às 8 horas da noite e vocês vão conseguir ver o rabo dele, né? A parte que brilha. Aí, nesse momento, eu saio lá para fora e eu vejo. Aí eu falo, nossa, da outra vez que ele passou, eu consegui ver. Então, eu estou fazendo uma conexão texto-leitor, quer dizer, uma coisa que eu vivi, tá? Texto-texto é quando eu vejo uma imagem e relaciono ela com o texto, né? Que eu posso ter visto... igual as pessoas, aquelas imagens que sempre saem de Nagasaki, né? Toda aquela destruição, né? Eu posso relacionar com esse texto. E texto mundo, né? Eu posso aí falar muito que algumas pessoas, morreram pessoas, né? Que o primeiro momento poderia ser um atentado. Eu posso relacionar com o atentado que houve nos Estados Unidos, de 11 de setembro. Tudo bem? A Kátia colocou que na hora ela pensou que fosse um ataque terrorista, né? A Sandra colocou que 11 de setembro, destruição das Torres Gêmeas, fumaça. Então, você está vendo, vocês conseguem essa conexão, né? Ela é automática. E para o aluno também, ele consegue fazer essas conexões, certo? E uma coisa importante, né, Fernando? Você percebeu que eles fizeram essas conexões lá no começo, Fernando? No título? Exatamente. Sem ler a notícia?
Eles Exatamente. começaram a fazer? Isso evidencia algo muito importante na estratégia de leitura, né? O início, o pontapé está lá no título, essa análise do título, e o jeito que isso é exposto à problemática, e aí, professores, vocês sabem muito bem que é o início de uma sequência didática. Então, quando você faz essa problematização, expondo o título, ele vai trazer aquela tona para que o aluno seja motivado a iniciar ou ativar os seus conhecimentos prévios. Exatamente isso, Magda. Isso. Vamos caminhar, Fernando, porque já é 9 e pouquinho, a nossa TPC termina às 10, né? Fazer conexões com experiências pessoais facilita o entendimento. As vivências e conhecimentos prévios dos leitores abastecem as conexões que fazem. Livros, discussões, boletins de notícia, revistas, internet e até mesmo as conversas informais criam conexões que nos levam a novos insights. Ensinar a criança a ativar seus conhecimentos prévios, bem como seus conhecimentos textuais, e pensar sobre as suas conexões é fundamental para a compreensão. Reforça Renata Junqueira e a Cíntia Giroto. Certo? Então, tudo que nós estávamos fazendo é tudo em cima, nesse momento, da Cíntia Giroto e da Renata, né? Bem, agora, uma sugestão, certo? Como que eu faço, Magna, então, numa sala de 40 alunos sem ensino médio, uma sala de 35 ser fundamental? Qual a dica que você me daria para que eu começasse a fazer esse trabalho? Bem, uma primeira dica, vocês vão distribuir o texto, tá? E peçam para eles fazer uma leitura silenciosa. Eu sei que não é fácil, mas vamos tentar. Talvez a primeira vez que você faça isso não dê tão certo, então seria, outra sugestão seria escolher um texto menor, tá? Depois que fez essa leitura, o professor vai fazer uma leitura em voz alta do mesmo texto, tá? Quem fala sobre isso é a Kátia Black. A Kátia Black, ela esteve conosco naquele Shop Week, né? Porque ela diz que quando o professor faz esse momento, ele está usando as modalidades organizativas. Então, ele está organizando o pensamento do aluno, tá? Colaborando. Tudo bem, Fernando? Segundo momento, eu vou apresentar o texto. Após a leitura do texto em voz alta pelo professor, esse mediará a discussão com os alunos. Tá? Então, veja bem, nós passamos primeiro pela ativação inicial e agora eu já estou durante a leitura. A proposta é que a atividade durante a leitura seja feita apenas oralmente. Então, quer dizer que nós vamos continuar conversando, tá? Pode passar, Fernando. Vamos localizar. Perguntar para o aluno. Do que fala o texto, hein, pessoal? Esse texto fala de quê? Eu gostaria que vocês participassem agora como alunos, por favor. Será que como aluno vocês conseguiram localizar do que fala esse texto? A leitura silenciosa é após a exploração do título do texto. Você faz o levantamento de conhecimentos prévios, né, como eu fiz, aí você distribui o texto, peça para o aluno ler. Silenciosamente. Após essa leitura silenciosa, né, você fará a leitura em voz alta, tá? Por isso que eu peço, anote na lousa o levantamento que vocês fizeram, de conhecimentos prévios sobre a leitura, tal, tá? Porque assim que eles fizeram a leitura silenciosa e depois, porque o professor, quando faz a leitura, ele dá uma entonação diferente. Vocês concordam comigo? Quando vocês fazem uma leitura, a entonação de vocês é diferente do aluno, né? Porque você já lê o texto, você já acaba fazendo uma entonação de forma do que você espera que o aluno observe. Inclusive, na hora da leitura silenciosa, uma outra dica que eu posso dar para vocês podem falar, agora vocês vão ler silenciosamente e se
quiserem, vocês podem grifar que vocês acham importante, alguma palavra que vocês desconheçam, tá certo? Tudo bem? Bem, aí você, feita a leitura, está lá na lousa, o levantamento, aquele primeiro momento. Aí você volta a perguntar para o seu aluno, do que fala o texto? Pode passar o outro, Fernando, por favor. O texto confirmou suas hipóteses levantadas antes da leitura? É aí o pulo do gato, né? Você se volta aonde? A lousa. Gente, vamos ver. Eu estava conversando com a Cláudia, a PCNP, ela falou assim, ela faz um trabalho, né, que eu achei muito interessante, então, assim, eu vou falar com vocês como que ela faz isso. É assim, ó. Ela diz o seguinte, quando o aluno está lendo, ou quando o professor está lendo, se a hipótese que ele levantou no começo, ele acaba encontrando no texto, ele fala assim, ó, fiz gol. Se, mais ou menos, ele falou, puta merda, bati na trave. E se for completamente fora, ele fala, nossa, a bola foi para a arquibancada. Porque aí o aluno também, eu sei que parece uma brincadeira de criança, mas nós sabemos que os alunos gostam disso. Porque também chama a atenção dos levantamentos que ele fez no começo. Entendeu? E é também uma forma de gamificação, né? É uma metodologia ativa, né? Isso, sim. Uhum. Isso, ó, não é minha colaboração da PCNP, conversando com ela, e ela deu essa dica. Bem, ó, pessoal, olha que interessante. O texto confirma nossas hipóteses. Para confirmar, é interessante que o professor tenha colocado na lousa, né? E outra coisa muito importante, não existe resposta errada, tá? De repente, o aluno colocou lá que essa onda de cogumelo, para ele, parece espuma de sabão. Hã? Ou ele relacionou com algo que, para ele, até o momento, era considerado como verdade absoluta. Então, não existe. Cabe a você, professor, durante o processo, passar para ele a forma correta, mas em nenhum momento falar que está errado. Vocês concordam comigo? Eu concordo sim, Magda, porque quando você fala, não é isso, você vai desestimulando esse aluno, ele vai perdendo a vontade de falar, porque ele não quer ser exposto na frente dos colegas, né? Da mesma forma, quando eu me senti aluna aqui e falei da Monia, falei, nossa, acho que eu dei um bola fora tão grande, né? Daí depois eu aprendi até, falei, não, eu acho que eu posso falar, né? Para recordar, eu me senti uma aluna mesmo, e eu vi a importância da gente não falar, não, meu querido, não é assim, né? Tá certíssimo, Magda. Isso. Obrigada, Kátia, pela colaboração. E olha, pessoal, independente, por mais educado, por mais carinhoso, não é uma coisa legal. Né, Fernando? Fala assim, não tem nada a ver com o que você falou, querido, amor, sabe assim, não machuca, né? E realmente, fala, Fernando. Exatamente isso que você colocou, né, Magna? Até porque a aprendizagem pelo erro, muitas vezes ela é mais significativa porque a aprendizagem é memorizada. A gente sabe que a construção de memória, ela ocorre por vários fatores, mas aquela que é delineada através de substitutores que estava apoiado em erro e depois há uma construção, ela permanece na memória a longo prazo. Então, como a Magna bem colocou, a Kátia bem colocou, nunca deve ser desprezado, porque se o aluno falou algo errado, exatamente uma construção histórica que ele fez. Se a gente não acreditasse nisso, a gente ia falar, não, você está errado, e interferia nesse processo, né? Exatamente, muito bem pontuado. Então, aí eu estou vendo aqui, ó, a Renata, tudo bom, Renata? Eu incentivo a pensar sobre a resposta que ele deu. A Aparecida, o erro
deve ser considerado como positivo, porque nos mostra que o aluno já sabe o que precisa saber. A Kátia, isso mesmo, machuca. Então, isso é muito importante. Até nós, adultos, quando fazemos uma colocação, quando alguém chega, olha, filha, você viajou na maionese. A gente sorri e fala, tudo bem. Mas dói, né? Continuando, Fernando. Então, vocês percebem que, nesse momento, localização de informação explícita, ela se volta justamente para aquele primeiro momento de levantamento de conhecimentos prévios. Por isso a importância de anotar na lousa, né? E, uma coisa para ele pensar, como a Renata colocou. Depois da leitura do texto, mantém as mesmas definições de antes. Então, vocês observam que, de uma forma tranquila, você está fazendo com que ele pense nas respostas que ele deu. Entendeu? Tá? E mesmo que ele não corrija, não tem problema. Você não acabou a aula vai acontecendo. E às vezes ele não fala, Fernando. Até porque, né, Magna? Esse é o processo de mediação do professor, né? Fazer com que ele venha encontrar essa conexão sistematizada dentro da ciência, né? O ensino formal, né? Uhum. E às vezes ele não fala na sala, mas dependendo do seu relacionamento com ele pode até chegar depois de você falar. Professor, eu respondi errado, mas depois da aula eu entendi que eu estava errado. Isso para você é um ganho, tá? Você vai passando os conceitos corretos, mas deixe que ele reflita e observe. Como o Fernando falou, é uma construção. Às vezes, o que ele respondeu está tão enraizado que no primeiro momento ele não consegue, né, Fernando? Tirar isso dele para que possa entrar um outro conhecimento, né? Tudo bem, Fernando? Vamos lá? Vamos para o roteiro da aula. Veja bem, nós lemos, né, o texto, a notícia, fizemos todo esse processo, que é a parte de leitura. Mas, Magna, você falou que ia dar um roteiro de aula. E aí? Bem, pessoal, vamos ver se eu consigo colaborar com vocês agora. Primeira coisa, o roteiro de aula, esse roteiro eu tirei daquele documento da COPED, que veio, que ele se retrata a recuperação e aprofundamento. Ele trouxe vários exemplos de recuperação e aprofundamento de todas as áreas, não trouxe só português e matemática. Ele trouxe de todas as áreas, tá? Hoje, eu vou trabalhar com vocês a habilidade essencial, identificar e caracterizar os diversos processos de energia elétrica. Bem, essa habilidade está na 3ª série, mas, Magna, aqui a maioria, nós somos de ciência. Por que você me traz justamente uma habilidade de 3º ano do ensino médio? Eu trouxe por causa disso aqui. Vamos lá, Fernando. Antes do professor trabalhar essa habilidade essencial, ele precisa muito que o aluno já tenha aprendido. Primeira coisa, no 6º ano, observar e identificar evidências das transformações químicas. A reportagem trouxe transformação química? Vocês conseguiram, durante a leitura, enxergar isso? Essa transformação química? Né? Decorrente de mistura de diversos materiais, ocorrido tanto na realização do experimento, quanto em situações do cotidiano, como mistura de ingredientes, fazer um bolo, mistura de vinagre, com bicarbonato, como também pelo conhecimento por meio de publicações eletrônicas e impressas, de situações relacionadas ao sistema de produção. Será que a reportagem, ela colaborou com isso? Sei não, hein? Para o 7º ano, utilizar o conhecimento de forma de propagação de calor para justificar a utilização de determinados materiais, condução isolante, na vida cotidiana. Explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos, garrafa térmica, coletor solar, ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. 8º ano, identificar e analisar semelhantes diferentes
E diferenças entre diversas modalidades de energia, mecânica, térmica, sonora, elétrica, eólica, solar, luminosa, nuclear e outras, bem como seus respectivos impactos socioambientais. Uma perguntinha rápida. Será que a ciência tem como colaborar com a habilidade essencial do terceiro ano? Vocês conseguem enxergar na reportagem que ela passou por essas habilidades de suporte? Vamos para a próxima, Fernanda. E continuando, ó. Habilidade de suporte. Identificar o trabalho da força gravitacional na transformação de energia potencial, energia cinética. Por exemplo, projéteis e queda d'água. Segundo ano, identificar e caracterizar a conservação e transformação de energia em diferentes processos de geração e uso social e comparar diferentes recursos e opção energética. E o terceiro ano, identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. O Wellington coloca aqui, nitrato de amônia também pode estar relacionado ao assunto de reações endodérmica, assunto visto em química no primeiro ano de ensino médio. Obrigado, Wellington. Pessoal, essas habilidades de suporte, elas são muito importantes. Porque aí entra naquela coisa. De repente eu vou falar de energia elétrica. Digamos que o aluno não sabe o que é energia elétrica. Epa! Então eu vou buscar alguma habilidade em anos anteriores, né? Para que ele entenda o que eu quero passar agora, ele tem alguma coisa para ancorar, né? No caso, é o que vocês já ouviram falar, que é aprendizagem significativa. Você não aprende alguma coisa se seu conhecimento sobre aquilo é zero. Ele não tem sentido para você, tá? Por isso que essa habilidade de suporte são muito importantes para que a habilidade essencial possa acontecer. Pode passar, Fernando. Então, vamos trabalhar essas habilidades. Bem, no roteiro de aula, nós temos as questões disparadoras. Tá? Quais os tipos de energia e transformações energéticas que você pode observar na notícia? Veja bem, eu não esqueci a notícia, estou trabalhando com a notícia. Né? E também vocês responderam. Durante o levantamento, foi elencado calor, gases, tal. Então, quais energia e transformação energética você pode observar na notícia? Quais outras energias você conhece? Peraí, Fernando, anterior. Quais outras energias você conhece? Quais delas podem estar relacionadas aos processos observados na notícia? Espera só um pouquinho, Fernando. Vocês conseguem enxergar que essas perguntas disparadoras, elas estão relacionadas com a notícia? Pessoal? Ficaram todo mundo caladinho, ninguém mais quer conversar comigo. Pessoal? Ninguém quer conversar comigo, Fernando. Magoei. Eu não me sinto muito seguro de responder, mas eu posso tentar? Pode. Bem, quando se fala quais tipos de energia, né? O calor também, né? Energia química, vendo assim, né? Que foi uma reação química que aconteceu. E a transformação energética foi do químico, foi para o calor, e depois do calor foi para a energia cinética, né? O movimento do gás, a expansão. Isso. Com certeza, Demetrio. Vamos passar, Fernando, porque eu acho que vai ser interessante passar aquela outra tela, né? Você não acha, Fernando? Lembra? Sim, Magna. Ó, após o momento anterior, que é aquelas perguntas disparadoras que eu coloquei, solicitar que o estudante responda as seguintes questões. Como essas transformações energéticas estão presentes em nossa vida? O que seriam essas transformações energéticas? Né? Qual é a frase? Ó, a Ivete colocou aqui, ó.
Propagação de som, explorando a distância que chegou, sombra, explosão, queda, pergunta disparadora. Pessoal, qual é a frase que a gente sempre fala para os alunos? Que é energia, o que acontece com a energia? Aliás, lei da conservação de energia, é isso. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Perfeito! E eu acho que isso todo professor fala. Então, a energia, ela não é criada, ela é transformada em outra, né? Então, são essas transformações. Considerando o contexto atual, pessoal, em que vivemos, pandemia, quarentena, existe algum tipo de energia que você considera essencial no momento? O que não pode faltar para nós no momento? Energia elétrica, né? Energia elétrica, né? Energia elétrica. Que é um tipo de transformação, concorda comigo? Né? A Kátia colocou a química, a fotossíntese. A Kátia pensando na natureza também. Afinal de contas, nós estamos vendo que tem alguns estados sofrendo muito, né? Com isso. As queimadas estão acabando com isso, né? Kátia, sim. Bem, vamos lá, Fernando. Bem, pessoal, aí você vai continuando no desenvolvimento. Quais as fontes de produção de energia elétrica vocês conhecem? E quais as transformações energéticas presentes nesse processo? O Giovanni colocou o sol para a fotossíntese e a glicose, que é a nossa fonte de energia. É isso aí, Giovanni. Sabe o que eu me lembrei agora? Daquela aula que eu assisti sua. Lembra? Aqui no Miguel Mar Barreto. Foi justamente em cima disso. Né? Você lembrou, né? Você estava falando disso. Não, lembrei, né? Sim. Uhum. E você fez todo esse movimento. Eu lembro perfeitamente. Exatamente. Que bom. Tá vendo, pessoal? O CNP, quando vai assistir aula, é um aprendizado. E a gente não esquece, principalmente quando a aula é maravilhosa. Parabéns, Giovanni. Obrigado, obrigado. Então, aqui, você faz essa pergunta para o aluno, aí eu trouxe para vocês, isso aqui é para o professor, tá? Certo? Os 5 principais tipos de energia e as suas fontes. Isso aí, você faz essa pergunta e depois você vai sistematizando com ele. Energia mecânica, como fonte de movimento de trabalho. Energia térmica, como fonte de calor nas altas temperaturas. Isso aqui tem a ver com o quê? Com a notícia, né? Fonte de calor em altas temperaturas. Elétrica, né? Uma fonte nas termoelétrica e hidrelétrica gerando alta potência. Química, né? A Renata colocou eletromagnéticas também. Química, uma fonte na quebra de ligações químicas. E a nuclear, uma fonte de fissão do núcleo atômico. Lembra que a reportagem também, ela traz isso? Né? Então, essa parte aqui é para o professor. Aí, pessoal, para deixar algo, eu sei que vocês não gostam muito de simulador, tal, né? Algumas pessoas colocam, por que tem que usar, tal. Só que aqui é uma opção de você usar ou uma opção de você preparar a sua aula e você também, você assiste isso na sua casa e ele pode te dar subsídios para que você passe essa informação para o aluno. Minha escola não tem como, Magno, usar simulador. Tudo bem, mas você pode pegar a ideia do simulador, desenhar na lousa e ir explicando, tá? E também, creio que vai colaborar. Vamos lá, Fernando. Isso. Ó. Fernando, isso. Dê uma olhada. Vocês estão enxergando? Torneira. Sai energia elétrica, passa pela roda. Aliás, sai energia mecânica, passa pela roda. A roda transforma essa energia mecânica em energia elétrica. E essa energia elétrica vai esquentar a água, tá vendo? Para sair energia térmica. Do lado tem um termômetro. A temperatura está subindo, né? Certo?
Esse da menina, eu acho o maior barato. Ó, vamos devagar. Veja bem, ó. Não tá saindo um E verdinho da menina? Energia química. Para um pouquinho, Fernando. Ó. Então, da menina, saia um E verdinho. Vocês conseguem enxergar? Esse E aqui é energia química. Essa energia química, ela vem da onde? Quem é que colabora com essa energia química? Como é que essa menina conseguiu? É do alimento dela. Através do metabolismo, né? Isso, do metabolismo, do alimento, como o Demetrio colocou, a Renata dos alimentos, tá? Aí ela vai andar de bicicleta. Vamos lá, Fernando. Ao andar de bicicleta, ela tá fazendo aqui, ó. Então, a energia química se transforma em energia o quê? Mecânica, tá vendo? O Ezinho branquinho. Essa energia mecânica vai se transformando em energia elétrica para ferver a água para ser transformada em energia térmica. Agora tem uma parte, gente, que eu sou bestinha mesmo, né? Mas eu adoro. Olha o que a menininha tá pedindo pra gente. Alimente-me. É verdade. Né? Por quê? Porque ela gastou o quê? Energia mecânica. Por isso que o que o Edivaldo colocou é a lei da conservação de energia. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma, tá? Ô, Fernando, coloca a chaleira, por favor. A chaleira não, perdão. É o sol, coloca o sol, por favor. E a placa. Isso. Ó, outra energia interessante. Dá uma olhada, pessoal. Como é que funciona? Se um aluno perguntar, porque hoje aqui em Prudente vocês sabem que tem muitas placas de energia solar, né? Então, veja bem. Primeira coisa que vocês têm que observar. O aluno perguntar, mas o dia que não tem nuvem, que está nublado, essa placa funciona? De repente, aqui você... Vamos ver, Fernando? Coloca sem nenhuma nuvem, por favor, Fernando. Fala alguma coisa, doutor Fernando. Eu estou fazendo aqui a simulação e aqui nesse potenciômetro ele mostra aqui, ó, sem nenhuma nuvem. Então, quer dizer, não tem nuvem, os raios solares incidem aí na placa fotovoltaica que transforma essa energia em energia elétrica. Quando eu movo aqui esse potenciômetro, aí são postas nuvens que bloqueiam esses raios. E aí vocês veem que ela bloqueando, né? Eu tenho a transformação, né? Não tem quase transformação. Ó. Olha os símbolos de energia, né? Algumas só, quando eu desbloqueio, aí começa, né? Essa transformação luminosa aí. É isso daí, Magna. Magna, nós temos só 4 minutos. Assim, eu sei, vamos passar. Então, pessoal, a sugestão é, se você não consegue passar isso aqui para a sua escola, você pode assistir no seu computador em casa, né? E depois disso passar essa informação para o aluno através de uma imagem, de um desenho, tá? Vamos lá, Fernando. Já está quase terminando, tá? E para finalizar, como uma avaliação, né? Vocês podem pedir um mapa conceitual, porque nós trabalhamos muito a questão de conceitos, né? Com os alunos, com os tipos de energia e transformação que eles encontraram na notícia, tá? Aí eu trouxe um exemplo, né? Das fontes de energia que vocês viram na notícia. Tudo bem? Aí uma pergunta para vocês. Qual a sequência de desenvolvimento utilizado nesse roteiro de aula? Porque houve uma sequência, concorda comigo? Qual será essa sequência? Né?
Vamos lá, Fernando. Bem, o processo de recuperação e aprofundamento, ele traz como sugestão esses 3 momentos. Lembra? Eu coloquei lá, ativação inicial, foi o momento do levantamento de conhecimentos prévio, da leitura, certo? Desenvolvimento. Durante, após leitura, você fez questionamento, você começou com o roteiro de aula e foi fazendo aquele link com a notícia, né? E finalizou, né, a aula pedindo o mapa conceitual, né? Então, após ler a notícia da explosão que ocorreu, desenvolvimento. Nesse momento, são orientados a identificar as transformações. Lembra que eu falei, que transformações? Que até o Demetrio falou, olha, Magna, vou colocar aqui e tal, né? E finalizando, a conclusão sugerida na atividade na qual a proposta é a organização de energia. Então, é o seguinte, os alunos de 6º ano, eles podem trabalhar com mapa conceitual. Já o aluno de 3º ano, ele já consegue, com o professor, desenvolver a fórmula das energias cinéticas e potencial que a gente consegue ver tão claramente na notícia, tá? Então, quer dizer, para a ciência, produz o mapa dos conceitos que foram trabalhados. Já na parte de física, de ensino médio, o professor pode partir justamente para o desenvolvimento das fórmulas. Pode passar, Fernando? Aqui estão as referências, vocês sabem que vai ficar no blog, né, material. Tudo bem, Fernando? O Fernando, isso, Andréia, está no material do núcleo. O Fernando já colocou para vocês Me perdi, Fernando. Formulário de avaliação e presença. Isso, formulário de presença. Fernando, para de usar agora, por favor. Né? Aí, pessoal, eu tenho que agradecer a participação de vocês. Muito, muito, muito.